E aí, pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de sistemas lineares e hoje a gente vai continuar falando sobre a eliminação de Gauss, mas a gente vai focar um pouco mais no algoritmo, tá? E essas aulas de algoritmo vão ser duas partes. A parte 1, que é hoje, que a gente vai falar sobre as operações elementares, e a parte 2, que vai ser a próxima aula, que a gente vai falar mais da substituição retroativa. Então, esse é o roteiro das nossas aulas de sistemas lineares. A gente já viu a introdução. Estamos vendo aqui os métodos diretos, né? A gente está vendo o segundo método direto, que é a eliminação de Gauss. Depois a gente vai ver os métodos iterativos, depois inverso de matriz e finalmente conclusão. Anteriormente a gente já viu erros de arredondamento, vocês devem ter visto alguma coisa de álgebra linear. A gente já deu a definição de sistemas lineares. Já vimos o primeiro método direto, que foi a regra de Cramer. E a gente já viu o método da eliminação de Gauss, mais especificamente as duas etapas dele, que são a etapa da aplicação das operações elementares e a etapa da substituição retroativa. A ideia de hoje, a gente vai começar primeiro com a ideia do algoritmo, que foi aquele que a gente viu no final das aulas de eliminação de Gauss, e aí a gente vai entrar no algoritmo bem direitinho, né? Como é a aplicação das operações elementares, como a gente aplica o algoritmo em um certo exemplo e qual é a quantidade de operações, né? Eu disse que o método direto a gente pode calcular a quantidade de operações, então vamos aqui ter uma estimativa mais ou menos da quantidade de operações que a gente faz quando a gente aplica o método da eliminação de Gauss. Então, a gente comentou que o método da eliminação de Gauss é uma combinação de duas operações elementares, que são a operação elementar da multiplicação de uma linha por uma constante e da soma de uma linha por outra. Ou seja, na verdade, o que a gente vai fazer é somar uma linha multiplicada por uma constante. Ou seja, a gente vai pegar uma linha I, vai pegar uma linha K, essa linha K a gente vai chamar de linha base, e a linha base a gente vai operar com a linha I. Então, na linha I a gente vai substituir por ela menos uma certa constante vezes a linha base, que é a linha K. E a gente viu que a gente precisa de n-1 passos para poder transformar aquele sistema linear de um sistema completo em um sistema onde a matriz é triangular superior. Onde eu tenho um sistema de n linhas e n colunas, então a gente precisa de n-1 passos. Aplicando sempre as operações elementares até chegar nesse sistema final. E aí, a cada aplicação da operação elementar, o que a gente vai fazer é zerar uma certa coluna, mas só os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Depois de n-1 passos, a gente transforma esse sistema num sistema triangular superior, onde a matriz é uma matriz triangular superior. E aí eu comentei lá no final da aula das operações elementares que, matematicamente, o que a gente vai fazer é isso. Em cada passo K, em cada linha I maior que K, né, são só para as linhas abaixo, o que a gente vai fazer é encontrar a constante daquela linha, onde a constante daquela linha é o elemento daquela linha naquela coluna, na coluna K que a gente está operando, né, a coluna K é a mesma coluna do passo. Então a gente está trabalhando na coluna K, mas a gente está trabalhando na linha I. Então vai ser o elemento A e K dividido pelo pivô, onde o pivô é o elemento da diagonal principal, A, K, K. E aí a gente encontra a constante daquela linha. Uma vez que a gente encontra a constante daquela linha, o que a gente tem que fazer é aplicar aquela operação elementar em todas as colunas daquela linha. Algumas colunas já foram zeradas, né, as colunas à esquerda. Então, nas colunas à esquerda, a gente não precisa mais zerar. Então, a gente vai aplicar, não precisa aplicar essa operação. A gente vai aplicar só daquela coluna para frente. Ou seja, a gente vai pegar o elemento que estava naquela posição, A, índice IJ, linha I, coluna J, né, para cada coluna J maior ou igual que K, a gente vai aplicar a operação elementar. Então, a gente vai pegar o elemento A e J, da linha I, coluna J, e vai operar com menos aquela constante, que a gente acabou de descobrir, vezes o elemento da linha base, que é a linha do passo K, a linha K, e da coluna que a gente está operando agora, que é a coluna J. Então, vai ser A i J menos C i vezes A K J. E a gente aplica a mesma operação elementar no vetor B. Então, a gente vai pegar o iésimo elemento do vetor B e aplicar aquela operação elementar. Então, vai ficar B índice I menos C índice I, a constante, né, que a gente descobriu, C índice I, vezes B índice K, onde esse B índice K é justamente o B da linha do passo K. E aí a gente viu o algoritmo da eliminação de Gauss, né? Na verdade, primeiro uma ideia do algoritmo da eliminação de Gauss. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou partir de um sistema que a gente vai chamar aqui de um sistema de tamanho n por n. Ou seja, eu tenho n equações e n incógnitas. Então, se eu tenho um sistema de tamanho n por n, eu vou precisar aplicar n-1 passos. Por exemplo, eu tenho um sistema aqui 4 por 4, 4 equações, 4 incógnitas, onde a matriz dos coeficientes vai ser uma matriz de tamanho 4 por 4. Então, eu preciso aplicar 3 passos. Depois de 3 passos, a gente vai transformar aquela matriz cheia numa matriz triangular superior. E aí, em cada passo, a gente tem que identificar alguns elementos. O primeiro elemento é o pivô. O pivô é o elemento que está na diagonal principal do passo. Então, se eu estou no passo 1, o pivô é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Quando eu estou no passo 2, o elemento vai ser
o pivô vai ser o elemento que está na linha 2, coluna 2. Quando eu estiver no passo 3, o pivô vai ser o elemento que está na linha 3, coluna 3. Então, é o elemento da diagonal principal que está naquele passo que a gente está trabalhando naquele momento. A linha base, outra definição que a gente está chamando, a linha base é a linha daquele passo, mas só os elementos que estão à direita da diagonal principal. Os elementos que estão à esquerda são todos zerados, então a gente não vai operar com elementos zerados. A gente vai operar só com os elementos que estão à direita. Então, a linha base é aquela linha do passo. Então, quando eu estiver no passo 1, é a linha 1. Quando eu estiver no passo 2, é a linha 2. Quando eu estiver no passo 3, é a linha 3. E assim por diante. A coluna que vai ser zerada é a coluna daquele passo, mas apenas os elementos que estão abaixo da diagonal principal. O que está em cima, a gente não mexe. O que está na diagonal principal, a gente não mexe. O que está acima da diagonal principal, a gente não mexe. E a gente vai zerar os elementos que estão abaixo da diagonal principal daquela coluna. Então, quando eu estou no passo 1, eu vou trabalhar na coluna 1. Eu vou zerar os elementos da coluna 1, abaixo da diagonal principal. Quando eu estiver no passo 2, eu vou zerar os elementos que estão na coluna 2, abaixo da diagonal principal. Quando eu estiver no passo 3, eu vou zerar os elementos da coluna 3, abaixo da diagonal principal, e assim por diante. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, o algoritmo vai ser mesmo daqui para frente, tá? Em cada linha, abaixo daquela linha base, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que descobrir aquela constante daquela linha, de acordo com aquela fórmula que eu dei anteriormente. E aí, em cada coluna, à direita da coluna do passo, a gente vai aplicar a operação elementar, né, de multiplicação de elemento pela constante da linha e soma com o que já estava lá naquela posição. E aí a gente vai aplicar a operação elementar também no vetor dos termos independentes, né, do lado direito da igualdade. Vamos traduzir essa ideia do algoritmo em um algoritmo mesmo, tá? Daqui para frente. Então, vamos começar o seguinte. Eu tenho aqui a entrada do algoritmo. A entrada do algoritmo é um sistema linear de tamanho n por n. Ou seja, a gente vai precisar de uma matriz, a gente vai precisar de um vetor e a gente vai precisar saber qual é o tamanho desse sistema, né? E aí, como a gente vai estar assumindo que a quantidade de equações é a mesma quantidade de incógnitas, a gente precisa só de um tamanho que é o tamanho n. Então, a matriz vai ser de tamanho n por n e o vetor vai ser de tamanho n. Então, essas são as entradas do algoritmo. A matriz de coeficientes A, o vetor de termos independentes B e o tamanho da matriz e do vetor. E a saída, por enquanto a gente ainda não vai encontrar o x, a gente vai aplicar somente as operações elementares. Então, a saída vai ser a transformação, vai ser a matriz A e o vetor B depois da transformação, ou seja, depois das aplicações dessas operações elementares. E aí vai ser o seguinte, vamos aqui em cada passo. Em cada passo, perceba que aqui a gente tem em cada passo, em cada linha abaixo da linha base e em cada coluna daquela linha que a gente está trabalhando, à direita da coluna do passo. Isso daqui, quando a gente diz em cada linha, em cada passo, em cada linha, em cada coluna, é a mesma coisa da gente dizer para. Então, para cada passo, para cada linha abaixo da linha base e para cada coluna daquela linha, à direita da coluna do passo, a gente vai fazer uma certa operação, tá? Então, é como se a gente tivesse, no lugar do em, a gente mudou para um para. E aí vamos pegar esse primeiro para. Para cada passo, eu já comentei anteriormente que quando eu tenho um sistema de tamanho n, a gente vai aplicar n-1 passos. Então, para cada passo, de 1 até n-1. E aí a variável que a gente vai identificar o passo vai ser o k, tá? Então, para k, de 1 até n-1, faça. Isso quer dizer o quê? Para cada passo. Então, quando k é igual a 1, eu estou no passo 1. Quando k é igual a 2, eu estou no passo 2. Quando k é igual a 3, eu estou no passo 3. E assim por diante. Quando k for igual a n-1, a gente vai estar no passo n-1 e depois vai encerrar, não existe passo n. O pivô é o elemento da diagonal principal daquele passo k que a gente está trabalhando. Então, ele é o elemento da matriz A, que está na posição KK. Né? Quando o K for igual a 1, é o elemento da linha 1, coluna 1. Quando o K for igual a 2, é o elemento da linha 2, coluna 2. Quando o K for igual a 3, é o elemento da linha 3, coluna 3. E assim por diante. Então, vai ser o elemento A, índice KK, onde o primeiro K vai representar a linha e o segundo K vai representar a coluna. A linha base vai ser a linha daquele passo, mas os elementos que estão à direita da diagonal principal. Ou seja, vai ser o vetor formado pela linha da matriz A, da linha K da matriz A, e os elementos que estão nas posições K mais 1 até N. K mais 1 até N. As colunas K mais 1 até N. Então, linha K, colunas K mais 1 até N. E quando a gente fala linha base, a gente se remete à linha do vetor, a linha da matriz, e também à linha do vetor dos termos independentes. Então, além dessa linha da matriz A,
também vai ser o elemento B índice K, ou seja, o elemento do vetor B que está na posição K. A coluna que vai ser zerada é a coluna daquele passo que está abaixo da diagonal principal. Então, vai ser o seguinte, vai ser a coluna, vai ser o vetor coluna, que está nas linhas de K mais 1 até N, de K mais 1, ou seja, abaixo da diagonal principal, né? Então, K mais 1, o elemento da diagonal principal é o elemento K. Então, que está abaixo dela, K mais 1, até N. Então, as linhas de K mais 1 até N, mas somente da coluna K. Tá? Então, essa coluna que vai ser zerada vai ser esse vetor coluna da matriz A, das linhas de K mais 1 até N e da coluna K. Quando a gente diz para cada linha abaixo da linha base, isso é a mesma coisa que dizer para I de K mais 1 até N. Né? Por que é K mais 1? Porque a gente quer abaixo da linha do passo. Né? A linha base é a linha do passo, então a gente quer abaixo dela. Então vai ser K mais 1. E a gente quer até o final da matriz, então K mais 1 até N. Então para I de K mais 1 até N, ou seja, para cada linha daqui para frente, o que a gente vai fazer é descobrir a constante. Só que aquela constante é a constante daquela linha. Então, se eu estou na linha I, eu quero descobrir a constante da linha I. Essa linha, só lembrando que ela está na mesma coluna, abaixo da diagonal principal, e a gente vai precisar também do elemento do pivô. Ou seja, essa constante vai ser descoberta como o elemento da matriz, que está na linha que eu estou trabalhando, que é a linha I, e na coluna que eu estou querendo zerar, que é a coluna K, dividido pelo pivô. Então, a constante C vai ser calculado como A índice IK, linha coluna, né, IK, dividido pelo elemento da matriz A, que está na linha K, coluna K. Então, vai ser dividido por AKK. Depois, o próximo passo é, para cada coluna, à direita, para cada coluna daquela linha que a gente está trabalhando, da linha I, mas a gente só vai mexer nos elementos que estão à direita daquela coluna, da coluna do passo. E aí, para a gente traduzir isso, como algoritmo, é a mesma coisa que a gente dizer para J de K mais 1 até N, ou seja, para cada coluna à direita daquela coluna que eu vou zerar. Então, para J de K mais 1 até N, a gente vai aplicar a operação elementar. A gente vai pegar aquele elemento A e J e aplicar a operação elementar de acordo com a linha base. Mas quem é a linha base? A linha A é a linha K. Né? Então, a gente vai operar aquele elemento A e J com o elemento AKJ. Como? Dessa maneira. Então, a gente vai pegar aquele elemento A e J, que já estava naquela matriz, e vai fazer menos a constante que a gente acabou de descobrir, né, a constante daquela linha, vezes o AKJ, o elemento da matriz A, que está na linha K, coluna J. E a gente vai pegar o resultado dessa posição e vai colocar de volta na matriz A. Então, a gente vai ficar mexendo na matriz A. Tá? A gente não vai alocar novas matrizes. A gente vai sempre mexer na mesma matriz A. E também no vetor de termos independentes, a gente tem que aplicar a mesma operação elementar. Né? Então, a gente vai pegar o elemento B daquela linha, que é o B índice I, e vai operar com o B índice K, que é o elemento do vetor de termos independentes que está lá na linha K. Então, a gente vai fazer essa operação aqui. B índice I vai ser igual a B índice I menos a constante vezes B índice K. Constante C vezes B índice K. Então, o algoritmo no final fica esse daqui. A gente tem uma entrada, que é a matriz A. Na verdade, 3 entradas, né? A matriz A, o vetor B e o tamanho N. E a saída vai ser a matriz A e o vetor B, onde A e B foram modificados pela aplicação das operações elementares. E o algoritmo é, para cada passo, ou seja, para K de 1 até N menos 1, faça. Dentro disso, para cada linha, então para cada linha é para I de K mais 1 até N, né, são as linhas abaixo da linha base, a gente vai calcular aquela constante daquela linha, então a constante vai ser A índice IK dividido por A índice KK. Uma vez que eu descobri esse elemento, o que eu vou fazer? Eu vou jogar 0 naquela posição. Então, A índice IK vai ser igual a 0. Vou colocar 0 ali, vou forçar a ser 0. E aí, para cada coluna, à direita daquela coluna daquele passo, ou seja, para J de K mais 1 até N, a gente vai fazer a aplicação da operação elementar. Então, A índice IJ vai ser igual a A índice IJ menos a constante vezes A índice KJ. Depois disso, a gente vai aplicar a operação elementar também no vetor B. Então, B índice I vai ser igual a B índice I menos C vezes B índice K. Vamos aplicar esse algoritmo naquele exemplo que a gente já fez lá na aplicação das operações elementares, naquela aula, tá? Então, eu tenho essa entrada, que é a matriz A, eu tenho essa outra entrada, que é o vetor B, e eu tenho o N, que é a quantidade que é o tamanho desse sistema, né? Que aqui nesse exemplo vai ser 4. Então, vamos aplicar esse algoritmo passo a passo para ver como é que é o funcionamento dele, tá? Então, para K
de 1 até n menos 1. Ora, n é igual a 4, então n menos 1 é 3, então a gente começa k igual a 1. Então, k igual a 1. Próxima linha, para i de k mais 1 até n. Então, se k é 1, k mais 1 é 2. Então, para cada i, de 2 até n, ou seja, a gente começa com o i igual a 2. Próximo passo que a gente vai fazer é calcular o c, é a constante daquela linha. O c vai ser a índice ik, o i tem valor 2, o k tem valor 1, então é o elemento a da linha 2, coluna 1, dividido pelo elemento da matriz A, que está na posição kk, linha k, coluna k, então vai ser dividido pelo elemento que está na posição 1, linha 1, coluna 1. E aí a gente vai descobrir que o valor dessa constante é 0,3. Depois a gente vai pegar aquele elemento e vai jogar zero naquela posição. A gente já calculou a constante, então a gente já pode colocar zero naquele elemento ali. Então, a índice ik vai ser igual a zero. O i é igual a 2, k é igual a 1. Então, o elemento da matriz A, que está na linha 2, coluna 1, vai ser zero. Eu forço ele a ser zero. E aí eu vou fazer para j de k mais 1 até n. Bom, como k é igual a 1, k mais 1 vai ser 2. Então, j vai ser 2. Até n é igual a 4, então a gente vai fazer de 2 até 4. Então, a gente começa com j igual a 2. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vai aplicar a operação elementar naquele elemento a índice ij. Então, linha 2, coluna 2, a índice 2, 2, vai ser o que já estava lá, a índice 2, 2, menos aquela constante que a gente calculou, 0,3, vezes o elemento que está na linha base, a índice kj. K é a linha 1, j, coluna 2. Então, A2, 2 menos a constante vezes A1, 2. E aí a gente calcula isso daqui, e a gente descobre que o resultado dá 13,6. A gente vai fazer agora, volta lá para o para, né, uma repetição, a gente volta para o para, então j igual a 3. Agora a gente vai aplicar a operação elementar na linha 2, coluna 3. Então vai ser o elemento que já estava lá, na linha 2, coluna 3, menos a constante vezes o elemento que está na linha base, linha 1, coluna 3. O resultado vai dar menos 5,3. E aí a gente volta para o para, agora o j vai aumentar para 4, e aí a gente vai aplicar aquela operação elementar no elemento da linha 2, coluna 4. Então, a índice 2, 4 vai ser o que já estava lá naquela mesma posição, a índice 2, 4, menos a constante vezes a índice 1, 4, né, o que está na linha base, coluna 4. E aí a gente descobre que o resultado dá menos 3,5. E aí depois a gente vai para a próxima, iria para a próxima repetição do para, só que o j já é igual ao n, né? O j é 4, o n é 4, então não tenho mais nenhuma operação. Vai terminar o para e aí ele vai para depois do para. Então a gente vai agora trabalhar no vetor b. B índice i é igual a b índice i menos c vezes b índice k. No nosso caso, i é igual a 2 e o k é igual a 1. Então, b índice 2 vai ser b índice 2 menos c vezes b índice 1. Ou seja, a gente vai aplicar a operação elementar na linha 2, operando com a linha 1 aqui no vetor b. E aí a gente descobre que o resultado dá 5,4. Terminamos a linha 2, agora a gente vai trabalhar na linha 3. Então, o i, né, a gente vai para a próxima repetição, próxima iteração desse for, desse para. O i agora vai ser 3, vai ser incrementado para 3. Então, a gente vai descobrir a constante daquela linha. A constante daquela linha vai ser o a índice 3, 1 dividido pelo a índice 1, 1. 8 dividido por 10 dá 0,8. Então, descobrir a constante daquela linha, já posso zerar aquele elemento. A índice ik é igual a 0. Então, a índice 3, 1 vai ser igual a 0. E aí, agora eu vou fazer o para, vou aplicar a operação elementar nos elementos que estão à direita daquela coluna. Então, para j de k mais 1 até n, a gente começa com j igual a 2. Então, a gente faz a índice ij, vai ser a índice 3, 2, vai ser igual ao próprio a índice 3, 2 menos c vezes a índice 1, 2. Né? Eu opero com a linha base, então a índice 1, 2. A gente faz as contas e o resultado dá menos 0,4. Agora o j vai incrementar para 3 e a gente vai trabalhar na linha 3, coluna 3. Então, a índice 3, 3 vai receber a índice 3, 3 menos c vezes a índice 1, 3. O resultado vai dar menos 14,8. E aí agora o j vai ser igual a 4. Se o j vai ser igual a 4, a índice 3, 4, linha 3, coluna 4, ij, vai ser o que já estava lá, menos a constante vezes o que está lá na linha base, a índice 1, 4. O resultado vai dar menos 1. Como o j é igual a 4, a gente vai terminar esse para. E agora a gente vai operar no vetor de termos independentes. Então, b índice 3, b índice i, vai receber b índice i menos c vezes b índice k. Ou seja, b índice 3 vai ser b índice 3 menos c vezes b índice 1. E aí o resultado dá 7,4. O i agora vai ser igual a 4 e a gente vai operar na linha 4. Então, primeiro a gente descobre a constante daquela linha, a índice ik dividido por a índice kk. Ou seja, a índice 4, 1 dividido por a índice 1, 1. Lembrando que o pivô é o elemento da diagonal principal. 1 dividido por 10 dá 0,1. E aí, agora que eu já descobri a constante, eu posso zerar aquele elemento. Então, a índice ik vai ser igual a 0. E agora a gente vai fazer o para poder operar nas colunas daquela linha. Então, para j de k mais 1 até n, vai fazer a índice ij é igual a índice j menos c vezes a índice kj. Então, a gente vai operar a linha i, que aqui é a linha 4,
vai operar junto com a linha base, que é a linha K, igual a 1. Então, A índice 4,2 vai ser igual a A índice 4,2 menos a constante, C, vezes A índice 1,2. Quando a gente opera, a gente vê que o resultado dá 1,2. Agora, a gente volta para a próxima iteração do para, o J vai incrementar para 3. Então, A índice 4,3 vai ser o que já estava naquela posição, A índice 4,3, menos a constante vezes A índice 1,3. Resultado vai dar 0,9. E aí, finalmente, o J vai ser igual a 4 e a gente vai operar no último elemento dessa matriz. Então, A índice 4,4 vai ser o que já estava lá, menos a constante vezes o que estava lá na linha base, A índice 1,4. Resultado dá 4,5. O J já era igual a 4, então a gente vai terminar esse para. E aí, a gente vai operar agora no vetor B. Então, B índice 4 vai ser o que já estava lá, B índice 4, menos a constante C vezes B índice 1. Resultado vai dar 6,8. Então, depois disso, a gente vai lá, volta para o para. O I já é igual a 4, então eu não preciso incrementar. E aí eu terminei o passo K igual a 1. Então, terminei o passo K igual a 1, zerei os elementos da primeira coluna abaixo da diagonal principal. Agora eu vou para o passo K igual a 2. Então, quando K igual a 2, a gente vai fazer aqueles dois para também um dentro do outro. Então, para I de K mais 1 até N, o K igual a 2, então agora eu vou operar na linha 3, da linha 3 em diante. Então, I igual a 3, o que a gente faz? Descobre a constante do passo, A índice IK dividido por A índice KK. Então, A índice 3,2 dividido por A índice 2,2, isso vai dar menos 0,0294. Uma vez que a gente descobre a constante, a gente já pode zerar aquele elemento. E aí a gente vai fazer o para trabalhar nas colunas à direita daquela linha. Então, para J de K mais 1 até N, aí a gente começa com J igual a 3. O que a gente vai fazer é A índice IJ, vai ser o que já estava lá, menos a constante vezes A índice KJ, né? Linha base. Agora a linha base vai ser a linha 2, porque eu estou no passo 2, né? Então, passo K, A índice KJ. Então, A33 vai ser igual a A33 menos constante vezes A23. Resultado dá menos 14,9558. A gente vai incrementar o J, né? Ele volta lá para o para. Incrementa o J, agora o J é igual a 4. E a gente opera na coluna 4. Então, A índice 34 vai ser igual ao que já estava lá, menos a constante vezes A índice 24. Resultado dá menos 1,1029. O J já era igual a 4, o J já era igual a N, então a gente termina esse para, e aí a gente vai operar no vetor B. Então, B índice 3 vai ser o que já estava lá, B índice 3, menos a constante vezes B índice 2, né? Lembrando que agora a linha base é a linha 2. E aí o resultado vai dar 7,5588. Terminamos a linha 3, agora a gente vai para a linha 4, então aquele para vai ser incrementado, né? O para da linha. Então, o I agora vai ser 4. A gente descobre a constante daquele passo, como sendo A índice IK dividido por A índice KK, então A índice 4,2 dividido por A índice 2,2, vai dar 0,0882. Depois que a gente descobriu a constante, a gente já pode zerar aquele elemento, então A índice IK vai ser igual a 0. E aí depois a gente vai operar nas colunas daquela linha. Para J de K mais 1 até N, então a gente começa com J igual a 3, a gente vai operar na linha 4, coluna 3, no elemento da linha 4, coluna 3, aplique aquela operação elementar, e o resultado vai dar 1,3676. Depois a gente vai incrementar o J vai ser 4. E aí a gente aplica a operação elementar no elemento A índice IJ, A índice 44, linha 4, coluna 4. Então vai ser o que já estava lá, menos constante vezes o que está na linha base. O resultado vai dar 4,8088. O J já era igual a 4, o J já era igual a N, então termina esse para. Terminou o para, a gente vai operar no vetor dos termos independentes. Então B índice 4 vai ser o que já estava lá, B índice 4 menos a constante, vezes o que está na linha base. O resultado vai dar 6,3235. E aí, a gente vai operar agora na linha... Não, a gente já operou na linha I igual a 4. Então, o I já era igual a N. Então, a gente termina esse para das linhas. E a gente terminou o passo 2. Agora, a gente vai para o passo K igual a 3. Quando a gente terminou o passo 2, a gente zerou a segunda coluna abaixo da diagonal principal. Agora, a gente vai para o passo K igual a 3. Então, K igual a 3. A gente vai fazer o para cada linha abaixo daquele passo. Então, para I de K mais 1 até N, então começa com I igual a 4. A constante vai ser o que estava naquela linha dividido pelo pivô. Então, A índice IK dividido por AKK vai dar menos 0,09144. Uma vez que a gente já descobriu a constante, a gente pode zerar aquele elemento, A índice IK igual a 0. E aí, para J de K mais 1 até N, a gente vai operar nas colunas daquela linha à direita daquela coluna do passo. Então, para J de K mais 1 até N, J, como K igual a 3, a gente vai fazer o J igual a 4. E a gente vai aplicar a operação elementar. A índice IJ vai ser o que já estava lá, A índice J, menos a constante vezes o que está na linha base, A índice KJ. Então, A índice 44 vai ser igual a índice 44 menos C vezes A índice 34. Resultado dá 4,7079. O J já era igual a N, e aí vai terminar esse para.
E aí a gente opera no que está lá no vetor B. Então, B índice 4 vai ser igual a B índice 4 menos C vezes B índice 3. E aí a gente opera, dá o valor 7,0147. Terminamos isso, a gente verificou então que o I já era igual a N, então esse para das linhas termina, e depois o para dos passos também vai terminar, porque o passo K vai só até o N menos 1. O N era igual a 4, o N menos 1 é 3, então o passo K já deu igual a 3. E aí a gente termina a aplicação da eliminação de Gauss, a aplicação das operações elementares. Quando a gente termina a aplicação desse algoritmo, a gente tem o vetor, uma matriz A, que ela é triangular superior, e o vetor B, que vai ser a aplicação o resultado da aplicação das operações elementares, que foram baseados lá na matriz A. Então, esse aqui é o resultado do algoritmo das operações elementares, tá? Matriz A, vetor B. E aí, eu precisei de quantas operações para poder aplicar esse algoritmo, né? Assim, por cima a gente vê o seguinte, que esse para, que a gente tem 3 paras, né? A gente tem o para, que é o para cada passo. A gente tem, dentro desse para, a gente tem um outro para, que é para cada linha. E dentro desse para, a gente tem um terceiro para, então para cada coluna. Então, em cada passo, a gente vai mexer numa matriz. Ora, se a matriz tem tamanho n, ela tem n vezes n elementos. Então, em cada passo, a gente, no pior caso, digamos assim, ele vai mexer na matriz toda. Mexer numa matriz que tem n linhas e n colunas é mexer em n ao quadrado elementos. Então, eu vou mexer em n ao quadrado elementos. Se eu vou mexer em n ao quadrado elementos, eu vou mexer n ao quadrado vezes. Né? Então, eu preciso de pelo menos n ao quadrado operações, da ordem de n ao quadrado operações. Para cada vez que eu vou mexer na matriz, eu preciso de n ao quadrado operações. Só que a gente vai mexer na matriz n menos uma vezes, ou seja, a gente vai mexer n menos uma vezes, a gente vai mexer n ao quadrado. Então, n menos 1 vezes n ao quadrado dá algo da ordem de n ao cubo, tá? Então a ideia é que, se eu vou mexer até n passos, em cada passo eu mexo em até n linhas, e em cada linha eu mexo até n colunas, eu vou ter algo da ordem de n ao cubo. Vai ser um polinômio de grau 3, né, no tamanho da matriz, no tamanho do sistema. N é a quantidade, né? Só lembrando, N é a quantidade de equações e a quantidade de variáveis. Então, a quantidade de operações que a gente aplica é mais ou menos da ordem de N ao cubo operações elementares para poder transformar aquele sistema em um sistema triangular superior. Então, essa é a quantidade de operações que a gente aplicou. Diferentemente lá da regra de Cramer, né? Só lembrando, a regra de Cramer aplicava N fatorial N fatorial operações. Aqui não, aqui é N ao cubo operações. Então a gente já caiu bastante de fatorial para ao cubo, tá? Então, resumindo aqui, a gente viu o algoritmo das operações elementares, que é composto de 3 laços aninhados, 3 paras aninhados. Um para que vai ser o do passo, o outro que vai ser da linha e o outro que vai ser de coluna. A gente também calculou, assim, por cima, calculou a ordem da quantidade de operações, que é cúbico no tamanho do sistema. Na aula que vem, a gente vai terminar o algoritmo da eliminação de Gauss, só que agora falando da substituição retroativa, tá? Depois disso, a gente vai continuar vendo outros métodos diretos, depois a gente vai ver métodos iterativos e, finalmente, como calcular a inversa de matriz. Então, aqui a gente termina a aula de hoje. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!